Olá, prezadas e prezados, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um vídeo. Agora a gente vai estar trabalhando o capítulo 2 do nosso livro base. Vamos trabalhar com Max Weber e aquilo que foi chamado a sociologia compreensiva neste autor. Então, os dados iniciais, importante, né? A maioria, todo mundo conhece ele por Max Weber. Carl Emil Maximilian Weber, ele é conhecido como Max Weber, foi economista por formação e com trabalhos importantes nas áreas de história, do direito e de filosofia. Então, esse sujeito escreveu vários livros importantes, né? Então, entre as obras mais importantes deles está A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, A Ciência como Vocação e a Economia e Sociedade. É importante destacar, né, que o Max Weber, o próprio Weber, né, considerava assim como suas influências, né, talvez suas maiores influências, o Karl Marx, que é o nosso próximo sociólogo, economista, filósofo que nós vamos estudar, e o Friedrich Nietzsche. Então, são influências, vamos dizer assim, bem interessantes, né? Em, em Nietzsche, ele pensava tanto as questões do poder, né? E Marx mais a questão da análise de sociedade, dos grupos sociais, da questão das classes. Então, esses autores contemporâneos do Weber tiveram alguma influência, isso é importante destacar. Ele é considerado também, né, um dos fundadores da sociologia moderna, junto com Durkheim, como nós já vimos. Só que tem uma diferença aqui, né? Enquanto nós vimos em Durkheim que ele dizia que o objeto de estudo da sociologia eram os fatos sociais, o Weber vai se concentrar naquilo que ele definiu como ação social. Não é? E isso seria o objeto, então, do estudo sociológico do Max Weber. É importante para a gente começar a definir, inclusive foi objeto de tarefas nossas lá no nosso curso, né, para tentar entender um pouco, né, que era que era esse pensamento do Durkheim em relação aos fatos sociais e que é isso, né, que o Weber fala que é a base do estudo da sociologia, que é a ação social. Então, cumpre primeiramente dizer que o Durkheim ele quase não leva em consideração o indivíduo, enquanto o Weber centra, né, a atenção dele na compreensão dos indivíduos. Tanto que a gente vai ver as consequências disso em relação a este autor. Então, para entender a sociedade, você tem que compreender o conjunto organizado das ações individuais. Tá? Então, a sociedade é tida como um conjunto de ações individuais, articuladas e relacionais. Os indivíduos agem em função de sua motivação pessoal, para esse autor, e da consciência de agir em relação aos outros, né? Isso é importante. Porque senão o cara está solito no mundo, né? Então ele tem que considerar os outros aí. Senão também não era passível nem de ser uma reflexão sociológica. Como exemplo, né, a nossa obra base, ela vai trabalhar, por exemplo, a questão da globalização. Em uma concepção weberiana, né, a globalização seria algo, né, de que somos parte ativa do processo. Sem ação individual, a ação nossa enquanto indivíduos, a globalização não existiria, certo? Isso já começa a dar um contorno do que é o pensamento, né, desse que vai ser considerado um dos grandes liberais e talvez um dos caras mais lidos
e usados como fonte argumentativa para a defesa do pensamento liberal, que tem a ver com o indivíduo, com o pensamento individual, com os contornos de uma ação individual, mas que não é o individualismo, viu, gente? Não é uma religião do indivíduo, mas pensar o indivíduo. Então, Weber também muitas vezes é usado de forma mal articulada quando o pessoal vai defender o liberalismo. Se fosse o liberalismo que está acontecendo hoje, seria muito menos nocivo, inclusive, né? Nos contornos do que a gente vive hoje na sociedade, da defesa que fazem aí, né? De um tal Estado mínimo, da ausência do Estado, da não necessidade da intervenção do Estado. Isso é um pouco complicado. A sociedade ela é regulada, né, pelo Estado, mas esse é outro papo. Então, nesse sentido, Weber era e será e é considerado, né, um pensador liberal. Então, mas ressalto, não é um indivíduo isolado no mundo, né? É um indivíduo no mundo junto com os outros, naquilo que o autor vai dizer, né? Envolvido nas suas teias de relações sociais. Isso é importante, certo? E isso então deve estar orientando para a gente pensar aquilo que vai ser, aquilo que o Weber vai chamar de ação social. Então, o sociólogo precisa perceber, precisa entender, prestar atenção nos motivos da ação, a ação propriamente dita, os seus efeitos na sociedade. Como isso vai se dar? Nesse momento, né, a gente pode começar a pensar aquilo que o Weber, né, vai destacar e vai ser chamado, né, vai ser apontado a sua sociologia como uma sociologia compreensiva, uma sociologia interpretativa. Inclusive vão chamar, né, vão dizer que Weber desenvolve uma corrente de pensamento que vai ser chamada de sociologia hermenêutica ou sociologia interpretativa, né? Na verdade, hermenêutica vem, para quem não está familiarizado com a palavra hermenêutica geralmente é associada como um conceito de conhecimento ou filosofia da interpretação, ou campo do conhecimento que trabalha com a interpretação, e que classicamente hermenêutica está ligada à interpretação de textos bíblicos, literários e textos legislativos, de leis. Então, esses são os três campos primordiais na hermenêutica interpretativa. Ok? Para vocês também ir se familiarizando com esse texto, né? Mas, na sociologia, tem a ver com entender e compreender a sociedade, né? E ele vai, para destacar, né, ele vai procurar o que ele chama de Verstehen, do alemão, né, que é a compreensão. Então, a compreensão é um passo a mais, né? Não é só entender. Não é só se familiarizar. Né? O processo compreensivo, ele exige uma série de aparatos em termos de conhecimento, em termos de valores, em termos de apreciação e apropriação de uma cultura para poder dar esse passo, que é o passo da compreensão. Ok? Adiante. Então, o sentido da ação para Weber, ele vai defender, então, a possibilidade de compreender a sociedade através da ação social. Então, o sentido da ação é o que faz o homem ser singular. Então, é preciso entender o sentido da ação para identificar que homem, afinal de contas, é esse. Ele vai usar de alguns exemplos, né? Então, tem várias questões simbólicas dos relacionamentos sociais, do convívio social. Vocês poderiam pensar na cidade onde vocês moram, pensar nos grandes centros urbanos, mais no interior, mais na região de fronteira, né? Por exemplo, né, do Brasil, e todos os elementos que levam
tipos de ações sociais, acabam definindo o perfil dessa sociedade e definindo as possibilidades de a gente compreender esse funcionamento. Então, mais adiante, ele vai trabalhar com um exemplo, né? Enquanto um biólogo procura entender o que existe na natureza e instintivo no comportamento de um animal, o sociólogo vai tentar identificar aquilo que é social no comportamento humano, aquilo que se relaciona com os outros. A partir desse indivíduo aqui se comportando, o que tem aqui do humano, dos outros, da sociedade, da alteridade que me influencia para ser quem eu sou. É importante também, né, entender as relações que Weber estabelece, né, com a concepção de ciência que ele vai ter, né, diferente de Durkheim, que ele acaba negando, né, os princípios do positivismo, né, enquanto Durkheim eleva os princípios do positivismo a um ápice. Ele vai dizer que os positivistas acreditavam que a ciência servia para elucidar, né, princípios básicos, e que o pesquisador age de maneira neutra. E isso, para Weber, é impossível. Né? No outro vídeo a gente conversou um pouco e a gente tem discutido um pouco isso, né, desse mito, né, da neutralidade. Na verdade, nós somos seres políticos, homens e mulheres, dentro de uma sociedade, influenciados por essa sociedade, trazemos no bojo, né, do nosso ser determinadas crenças, determinados valores, que eles entram em ação, na verdade, quando a gente está discutindo, quando a gente está interagindo com as pessoas em sociedade. Outra coisa importantíssima, né, para estes tempos que vivemos, né, também ainda muito atual, né, é diferenciar, distinguir a política da ciência. Enquanto a política envolve a ação do indivíduo, seus valores, suas crenças e seus desejos, né, para a vida em sociedade, a ciência é pautada em princípios de uma racionalidade que sequer, né, bem entre aspas isso, isenta de valores. A ciência também vai ter valores. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe, né? A ciência é feita por homens. Esses homens são políticos, esses homens estão na sociedade. Claro que Weber está falando de uma ciência que é regrada por vários elementos, né, que ela é entabulada por certos, com uma certa metodologia que a evidencia como ciência e a justifica como ciência, porque quando alguém disser uma verdade ou de onde vem um determinado conhecimento, a pessoa logo pergunta como você chegou a essa conclusão, e a ciência ela precisa mostrar o caminho, né? A metodes do grego, né, é caminho. Então a metodologia é a forma, o caminho, os elementos que fazem o caminho científico, no caso, né, quando eu tenho uma metodologia científica. Ok? Sobre daí o papel desse cientista novo, né, que é o cientista social, o Weber vai elaborar uma lista de procedimentos importantíssima, né, e sem isso se esvai a pretensão de uma ciência social. Então o cientista, né, deve seguir determinados procedimentos, como eu falava antes, né, a elaboração de leis, teorias e hipóteses para balizar o seu estudo, analisar fatores, né, estabelecimento de conexão entre eles. Então, quando eu tenho a metodologia, quando eu tenho as teorias postas, eu tenho que entender, né, a conexão e estabelecer, né, no meu procedimento as conexões para justificar meu argumento. A origem na história, né, e conexão entre os fatores em correlação. E avaliar as consequências e possíveis desdobramentos sociais desta descoberta, desse estudo que eu estou fazendo, dessa pesquisa. Assim eu posso dizer que eu estou, na visão de Weber, fazendo ciência social. Então, o cientista agrupa determinados fenômenos e vai fazer, então, um estudo disso. Né? Mais adiante, Weber vai trabalhar
também um elemento, um conceito que ele vai chamar de tipo ideal, né? Então, o tipo ideal é uma aproximação nunca perfeita da realidade social, mas é uma aproximação, né? Então, isso torna possível fazer, né, a sociologia a partir da ação social, segundo Weber. Vejamos o que mais, né, que a gente pode entender disso. Afinal, as pessoas são livres para fazer suas escolhas, né, nessa visão, né? E a sociedade está em constante mudança. Até que ponto nós temos essa liberdade, a gente pode questionar, pode pensar. Mas, enfim, como eu já venho dizendo, né, a gente tem que tentar entrar na onda, na viagem do que o autor está colocando. A gente já pode ter argumentos a partir de onde a gente está, né? A gente chama assim, né, do nosso estatuto conceitual e do nosso momento histórico hermenêutico. A gente já pode ter críticas, mas o importante é a gente tentar entrar nesse espírito de ouvir o autor nesse momento, né? Então grita às vezes algumas coisas assim que a gente pensa, será que essa liberdade existe? Mas vamos pensar assim, uma liberdade formal, né, dentro dos elementos aqui postos pelo liberalismo. Então é importante também ter em mente nesse raciocínio que a teoria nunca será como a realidade. Nunca. Ok? Mas nos permite compreendê-la mais profundamente. Então, para aqueles que estão sempre de plantão, para dizer, existe uma superioridade da prática em relação à teoria, nossa, como é teórico, como a universidade é teórica, como ela não entende da prática. Isso é uma cisão também que acontece na modernidade e uma invenção e um mito sobre a relação de uma subordinação ou ora da teoria sobre a prática, ora da prática sobre a teoria. O que é um mito. Na verdade, nós somos seres que pensam, que têm consciência, os humanos, homens e mulheres, e a gente faz essa mediação mental com essa consciência. Então, a gente está sempre planejando, teorizando. Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente está pensando nessa coisa, teorizando sobre essa coisa. Então, não é nosso foco de estudo aqui, mas eu faço questão de destacar isso para já ir amenizando um pouco esse preconceito entre teoria e prática e teoria, seja de que viés você pega ou de que lado você está de uma determinada subordinação da teoria à prática ou da prática à teoria. Penso que elas estão irmanadas num círculo virtuoso do conhecimento e do modo de ser do humano. Então, formalizando mais o conceito, né, de tipo ideal, ela seria uma construção teórica realizada pelo sociólogo para entender e organizar intelectualmente a realidade social. Então, que normalmente ela parece, né, caótica para um observador, que não tem esses parâmetros para pensá-la. Então, a partir desses parâmetros, por isso é muito importante para o educador, né, como eu vinha dizendo lá, quando a gente conversava sobre Durkheim, que a sociologia e a sociologia na educação, para a educação como uma ciência que ajuda a fazer uma leitura da sociedade, é fundamental para nós futuros educadores, no caso aqui, ter esse ferramental teórico. Realmente ele pode nos salvar de grandes encrencas e nos ajudar muito no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso que fazer. Nessa questão, né, da sociologia fazer uso de tipos ideais, né, ela acaba nos levando a pensar certos padrões de sociedade, mas que daí a gente também tem que ir exorcizando isso na nossa forma de pensamento, né? Quando falamos, por exemplo, né, no texto, fala que há machismo no Brasil. Estamos utilizando um conceito típico ideal. Ele é um fenômeno que ocorre, mas não significa que uma mulher irá sofrer com o machismo em todas as ocasiões de sua vida. Certo? Então a gente vai ter que determinar, né, a ação social que está posta aí, o tipo de fenômeno que está aparecendo e ver se é possível, né, ter uma generalização, né?
Então, a generalização sociológica é diferente daquela que normalmente o senso comum realiza. Então, a gente não tem que tentar escapar do senso comum. Ah, o Brasil é um país machista, o Brasil é um país racista. Ou o contrário, o Brasil é um país que respeita as diferenças e as liberdades, e o povo, né, com suas diferentes e sua composição étnica diversificada, vê que é um grande país, irmanado, blá blá blá. E a gente vê que não é bem assim. Então, essas afirmações generalistas, elas têm que ser confrontadas, porque realmente vai ter uma diferença quando a gente pega os parâmetros da sociologia, sociológicos, das ciências sociais, ou uma metodologia para análise social, e coleta dados, e depois o confronto com a realidade é um outro papo. Então, a gente tem que ter um cuidado para não se apressar e generalizar determinadas questões de forma apressada a ponto de criar aquilo que a gente chama de senso comum ou, né, de um conceito apressado que pode levar a percalços aí. Então, sobre a ação social, o nosso texto ele vai depois, né, tentar esmiuçar um pouco melhor isso, e vai dizer que ela ocorre quando o indivíduo age movido por um sentido, levando em consideração os demais indivíduos. Parece um conceito interessante, um conceito lógico. Então, agir socialmente, né, parece, né, que é uma redundância, mas é uma forma de definição, né? Então, e é importante essas definições, porque tem gente que acha que está agindo socialmente, está sendo individualista, né? E está projetando na sociedade isso. Isso é o modo de fazer, não isso é como as pessoas fazem. Não sei, talvez seja uma generalização daquele indivíduo. A falta de solidariedade, por exemplo, a gente pode usar como exemplo, a maldade, o levar vantagem sobre os outros. Tem gente que força a barra no sentido de dizer que a sociedade tem esse ethos e é assim que ela funciona. Me parece, né, a partir do que eu reflito e penso, que as coisas não são bem assim, né? E é importante, né, nisso eu estou destacando também que a ação homogênea de muitos não é considerada a ação social, né, para o Weber. Mesmo que várias pessoas abram seus guarda-chuvas ao mesmo tempo, né, isso não quer dizer que nós temos aí, né, uma ação social. O comportamento das massas, situação em que as pessoas se influenciam mutuamente, também não é uma ação social, pois toda ação precisa ter um significado para ser social. Ok? Então isso aí afasta esses preconceitos, esses elementos que são às vezes banalizados como ação social. E daí ele vai dizer que tem 3 tipos de ação social. A ação social, né, que é a tradicional, determinada por um costume ou hábito arraigado. Ela não é boa em si, né, gente? Tem gente que acha que só porque é tradição é bom, né? Isso é importante até para se pensar em região de fronteira e nosso estado periférico, aqui mais ao sul, né, todo o estado do Rio Grande do Sul, de se pensar que muita coisa se tem como tradição, e quando se usa a palavra tradição, geralmente é para justificar que essa coisa é uma coisa boa. Não, existe. É muito tradicional também aqui nesse local ao sul do mundo o machismo, certas práticas de exploração do trabalho. E a gente não pode achar que esse tipo de tradição, algumas que já foram afastadas, outras que foram amenizadas, mas ainda existem, são boas ações. Então, é costume, né? A ação afetiva, aquela ação determinada por afeto ou estado sentimental. E a ação racional, né? Para Weber, a ação social nunca é irracional por ela mesma, mas somente quando considerada a partir de um determinado ponto de vista. Ou seja, como dito, né, já, o que diferencia os homens dos animais é que nós damos sentido às nossas ações, ok? E a gente vê tanta coisa sem sentido, né? Ultimamente, quando a gente vê esses arremedos que chamam aí de
debates políticos, uma apresentação, né, dos políticos nesse período que estamos prévios a eleições aqui no Brasil. São argumentos, não existem argumentos na verdade, né? As pessoas tentam generalizar seus preconceitos completamente sem sentido e sem nenhuma razão de ser, mas que não se preocupam com isso, né? Aquilo não é nosso assunto agora, que o pessoal vem chamando de pós-verdade, né? Então vem ganhando os espaços. E para melhor entender ainda, o Weber separa, né, a racionalidade da ação social em dois tipos: a ação racional com relação a fins e a ação racional com relação a valores. A fins determinada pelo cálculo racional, que coloca os fins e organiza os meios necessários para atingir isso, né? Ele dá como exemplo a ação econômica no mercado, por exemplo, responsável por uma empresa, toma decisões racionais. E na questão da relação aos valores, né, é determinada crença, né, consciente em um valor considerado importante. O exemplo que ele dá por exemplo, da testemunha de Jeová, que prefere não receber o sangue em uma situação de emergência, pois vai contra o que estabelece a sua religião. Então, a religião estabelece, né, esse limite né, em relação aos valores, e isso tem repercussão social, sim, e merece estudo, né? Não entramos numa visão aqui moralista sobre isso, porque cada religião, né, ela estabelece um conjunto de valores, alguns que se constituem como dogmas, e esses valores são seguidos e respeitados por milhões de pessoas, né? Então merece um estudo social e merece nosso respeito nesse sentido. A relação social, a partir daí, né, o que seria, né? A relação social é um comportamento de várias pessoas que se apresenta como reciprocamente orientado, né? A probabilidade de se agir de determinado modo. Não há necessariamente, olha só, né, interessante, solidariedade na relação social, como em uma relação de conflito, apesar da exigência de ocorrer o mínimo de reciprocidade entre os lados envolvidos. Quando tu vive numa sociedade, tu vive junto. A gente pode falar assim, por exemplo, um exemplo, né, do viver em sociedade, o próprio trânsito, né? O funcionamento do trânsito, às vezes você olha assim, parece que tudo é caótico, né? Mas os carros conseguem fluir, ir e vir. As pessoas andando na rua, milhares de pessoas numa rua movimentada, numa grande capital, mas tem uma certa, né, uma certa respeitabilidade, né? Então as pessoas conseguem conviver minimamente conviver, né, sem se destruir. A gente poderia questionar isso também, né, o que é se destruir, mas enfim. Ok? A análise weberiana de sociedade. Chegamos aqui agora. Na análise social do Weber, né, vai ocupar, como já dissemos, uma gama muito grande de estudos. A grande contribuição do Weber, vai dizer um estudioso lá, o Giddens, será na análise do processo da racionalização da vida cotidiana na sociedade ocidental. Ou seja, como esse ethos, como esse funcionamento da sociedade, que a gente considera tão normal, a gente nasce, a gente cai dentro da sociedade, a gente acha que tudo está normal, mas ter uma rua ali fora, no espaço da nossa casa, ter iluminação pública, ter toda uma organização, toda uma lógica, um logos por trás, né? A forma como eu me visto, o alimento que eu uso, a forma onde eu busco alimento, o meu trabalho, a remuneração, tudo isso tem a ver com uma forma de racionalização da sociedade que permite, né, que oriente a ação social e nós possamos nos relacionar dentro de uma sociedade. Então ela não é algo natural, a gente vai colocando regras e formas. A partir disso também, se tem um lado bom, né, de desenvolver, de possibilitar o encontro de milhares de pessoas e mesmo assim a gente não se destruir num espaço comum,
vem um elemento que o Weber vai chamar de desencantamento do mundo, né? As crenças das pessoas, né, a partir do Renascimento, né, foram gradualmente alteradas pela racionalização da vida cotidiana, né? E essa alteração, né, esses avanços, descobertas, permitiam, né, que aquilo que não era conhecido pelas pessoas, que às vezes era explicado por um mito, algum tipo de relação emotiva não racional, começa a ter uma explicação racional, que substitui, então, né, gradativamente explicações tanto religiosas quanto místicas. E isso acaba tendo um desencantamento com o mundo, e algumas pessoas perdem, inclusive, seu sentido de ser, de viver, né? Por isso eu digo que nós somos fundamentados, enquanto humanos, por vários tipos de racionalidade. Então essa é uma nova racionalidade. Essa racionalidade da sociologia, de se entender como ser social, que acaba facultando, possibilitando uma série de outras explicações do mundo e que coloca em jogo outras explicações. Por isso, quando a gente leva para o churrasco de domingo as explicações da universidade e tenta desconstituir certas explicações do senso comum ou aquelas que estão estabelecidas no nosso núcleo familiar, cria uma espécie de desencantamento, a gente pode dizer, né? E algumas cisões. Então, cuidado lá com as ideias, levem elas de forma tranquila, respeitem também esses saberes constituídos, essas tradições, coloquem a possibilidade do questionamento, né, e da abertura ao diálogo como um elemento para esse fluir, certo? Não chegar assim chutando, né, as prateleiras, derrubando o que está em cima da mesa, ali estratificado como um elemento da tradição, dos valores do locus, né, onde vocês estão, da casa, da sociedade, do bairro, da cidade. Então é com tranquilidade, defendendo com racionalidade, mas também com muito respeito para não criar aí problemas, certo? Tem que ajudar, não atrapalhar as relações sociais, a gente aprender, né? Na questão da estratificação social, né, tem um impacto gigante, né? Eu acho que é um destaque que o texto traz, e o Durkheim começa lá incipiente, mas o Max Weber vai colocar, né, a questão do impacto da burocracia na questão da racionalização da vida social. E isso eu estou falando algo que vocês sabem, que vocês convivem, vocês já foram em departamentos públicos, já provavelmente tiveram no registro de imóveis, no fórum, já tiveram em vários órgãos públicos, na prefeitura, e vocês vão chegar lá, vocês vão enfrentar uma fila. Me desculpa. Vocês vão enfrentar uma série de elementos que está arraigado à forma de ser burocrática daquele espaço e forma que conduz, né, de forma racional os funcionamentos. Então, a fila, formulário, os prazos, os tempos, e isso é extremamente, vamos dizer assim, limitador, né, e definidor das ações sociais dentro de um espaço-tempo e de uma materialidade que acaba influenciando o jeito de ser da sociedade. Isso é muito forte, né, na questão da estratificação social, ok? Então é importante destacar isso porque nos influencia de um jeito abissal e a gente tem visto isso, né? A gente sente isso, ok? Deixa eu ver aqui, o que mais que nós podemos destacar ainda? É importante. Enfim, na questão da burocracia, eu até tinha colocado uma anotação aqui para falar para vocês, né? Eu sugiro assim que vocês leiam o livro O Processo, do Kafka. O Processo é fantástico, né? Ele é uma crítica, um romance que critica justamente esse ápice da burocracia na sociedade, onde o ser ele é meio que esquecido pela forma burocrática e a pessoa se afunda num processo
onde ela não sabe o motivo e o sentido. Esse é um dos perigos também, né? E acaba a burocracia interferindo, ela vira um símbolo dessa nova sociedade, dessa organização, mas ela acaba interferindo em elementos que o próprio Weber destacava como importantes, que é a questão do próprio sentido. E o processo, às vezes, ele passa a fazer mais sentido do que a pessoa. Quantas vezes vocês já questionaram determinadas burocracias aí em lugares que vocês vão, que vocês precisam de um serviço público e está envolvido em burocracia, você diz, por que que é assim? E a pessoa responde com aquela clássica frase, sempre foi assim. E parece que essa frase, ela consubstancia a base de uma racionalidade onde o processo ou a burocracia passa a ser um valor em si. E ele não é, né? Ele é um mero condutor das atividades que deveria ajudar a racionalizar e dar sentido para chegar ao elemento final que pudesse resolver a questão que está ali, a burocracia, para ajudar, não para atrapalhar. Isso muitas vezes acaba não acontecendo, né, queridos? E infelizmente a gente tem que enfrentar. Depois, o nosso texto ainda vai falar das questões dos tipos de dominação. E ele vai falar do que ele chama de um tipo puro de dominação legítima. Então, para o Weber, a dominação não tem necessariamente um sentido negativo. Ela significa a probabilidade de encontrar obediência a um determinado mandato. Então, é importante destacar que não está aqui como um elemento negativo. E realmente, ela como premissa não é negativa em si. Ele vai dizer, né, o Weber, que a submissão pode ter várias fontes. Né? Ele classificou elas como tradicional, carismática e racional legal. Claro que submeter-se, essa palavra já é forte, né? Então tem determinados elementos, né? Submeter-se a uma ordem, submeter-se a uma humilhação. A gente vai ter que ver o que estamos nos submetendo. Essa submissão aqui é uma submissão prática, na verdade, que o Weber está falando. Agora, é claro que precisamos lutar e pensar contra submissões que colocam em jogo o próprio sentido. E isso o Weber destaca antes. Então, quando se coloca a partir da submissão o próprio sentido do ser, do humano, não tem sentido. A gente pode usar como exemplo clássico, vai ter um psicólogo norte-americano, Stanley Milgram, que vai se debruçar sobre a reflexão do porquê que os nazistas obedeciam à ordem do extermínio. Porque a fábrica de matar do nazismo mataram milhões e milhões de judeus, mas não foi o Hitler que matou, né? São milhares de pessoas. E por que essas pessoas se submeteram a uma ordem absurda de matar seres humanos? Mataram crianças, velhos, jovens, meninas, né? Tem o diário de Anne Frank, que relata a história de uma adolescente que foi perseguida, que foi morta, né? E ela relata no diário dela a vida de uma adolescente até ela ser capturada. E é muito triste, né? Então, fecha parênteses, a gente tem que entender, às vezes, sempre, né? Se essa ordem tem realmente um elemento racional, lógico, dentro da ordem na qual o elemento burocrático coloca como elemento necessário de submissão. Ou seja, um juiz tem que julgar, isso não se discute. Um juiz tem que cumprir suas atribuições enquanto juiz, sim, tem que cumprir. Um professor universitário tem que cumprir. Um técnico administrativo tem que cumprir. O prefeito, o senador e o presidente tem que cumprir. Certo? Mas ainda assim somos humanos, ainda assim temos a capacidade reflexiva de pensar sobre o sentido daquilo que está sendo colocado. Então, nos tipos de dominação, daí a gente tem que ver aqui o que coloca. A dominação tradicional é aquela baseada na crença. Ele vai dar como exemplo a questão do feudalismo. A dominação carismática é ligada principalmente ao heroísmo, à oratória, à capacidade intelectual. Então, tem um líder que tem carisma. Isso tem seus perigos, né, a dominação carismática, porque é isso, né?
O líder carismático, ele é por si o líder e o carisma está nele. Quando você não tem o líder carismático, e aí o que você faz? Né? Então é muito perigoso. Né? Nós estamos numa situação no Brasil que a gente poderia dizer, né, que as pessoas usaram a reflexão, inclusive weberiana, para entender que às vezes um líder carismático pode ser ameaça e ele tem que ser de alguma forma colocado de fora do espaço onde ele possa exercer essa atividade. Então, isso acontece na prática mesmo, ok? Independente de acharmos que a pessoa é boa ou é ruim, ela fez certo ou ela fez errado, outros líderes carismáticos também aparecem. É um perigo quando um líder carismático, que cativa também milhões de pessoas, pode propagar uma série de elementos ligados a valores extremamente não duvidosos, mas execráveis, como nazismo, fascismo, apologia da ditadura, homofobia, misoginia, né, ataque às mulheres e tudo mais. Isso é muito perigoso. Então, quando ele se baseia no seu carisma pessoal e cativa algumas individualidades, mas que podem causar muito perigo, muito transtorno depois, se efetivadas como liderança mesmo. A dominação racional legal, o último tipo de dominação para o Weber, ela é fundamental. Essa não é assentada na tradição do carisma, mas na racionalidade. Então, esse princípio de dominação, ele é o conhecimento técnico e o saber. E claro que daí entra, né, a gente poderia dizer, vivendo numa sociedade, né, que tem Estado como nós, no Brasil, pensar da racionalidade das leis, das normas. A burocracia é um elemento central dessa dominação racional legal. Então, quem domina a técnica ou a burocracia, ela acaba sendo uma pessoa supervalorizada, né? E a gente vê isso em vários sentidos. Por exemplo, o prestígio de que goza um juiz, um senador, né? E o conhecimento sobre normas, o conhecimento da operacionalização do direito, para essas pessoas rende não só prestígio, mas também uma renda diferenciada. Por quê? Porque esses burocratas são considerados tecnicamente importantes para o funcionamento. Então, a administração ela passa, né, a ter mais eficiência para o Weber quando ela chega nessa administração monocrática, burocrática. Enfim, ela tem essa razão de ser a afirmação do Weber? Tem. Claro que nós, daqui onde estamos, a gente vê todas as falhas que isso implica também, né? Mas, é claro, ainda tem um certo idealismo na visão weberiana que ele está apostando num humano melhor, né? Que vai se regrar por elementos também de valores necessários para o bom funcionamento e que respeitem as individualidades dentro da corporificação social. Que as pessoas façam o que tem que ser feito de verdade para ajudar o todo e não para se locupletarem, não para individualmente lucrarem com isso. Ok? Então, dentro disso, como nós já destacamos, aparece o dever da obediência, né, que é racionalmente estabelecido pela burocracia e acaba sendo um elemento importante aí dentro desse esquema que o Weber coloca, também para a gente poder entender o que está acontecendo dentro da sociedade, né? Principalmente dentro dos quadros hierárquicos. Então, enfim, essas questões que eu tenho falado, destacando para esse tipo de burocracia que nós temos no Estado. É importante destacar, né, que dentro disso aparecem esses elementos que nós vivemos também dentro da universidade, né? Quem é que vai ocupar, né? Quem irá ocupar o cargo principal ou os cargos principais, né? Então, tem todo esse questionamento que nós temos dentro da universidade sobre a meritocracia, né? Então, esse governo do mérito, né? Então, a promoção, geralmente, deve ser baseada no merecimento, né? E avaliado pelos superiores. Mas quem são os superiores, afinal de contas? Amigo de quem?
de que classe social, né, o Marx já problematizaria para nós, né? Quem avalia quem, né? Então, o que vem primeiro aí, né? O ovo ou a galinha? Então, é meio, no mínimo, suspeito esses elementos que são colocados às vezes. Talvez, para várias coisas, a gente não tenha conseguido um esquema melhor do que verificar as questões de mérito, mas elas têm que ser colocadas em xeque como um elemento basilar e que traz a verdade, que sempre é certo. Muitas vezes, boas pessoas com valores fantásticos não passam em concurso para juiz, enquanto outras pessoas psicopatas passam e se tornam juízes. Então, isso estou falando juízes porque o judiciário vive um momento delicado em todo o Brasil e, quizás, em todo o mundo. Os julgamentos estão ficando estranhos, né? Eu vejo isso porque eu tenho amigos que moram também na Europa e dizem que o fascismo também está crescendo, se desenvolvendo. Os líderes têm neonazistas aparecendo na Alemanha com mais frequência, com uma liberdade de expressar aqueles valores estapafúrdios do nazismo. Surge, claro, aquilo que o Weber vai denominar, né, como a jaula de ferro da burocracia, né? Tem esses dois lados da moeda. Por um lado tem a questão da eficiência, beleza? Mas, por outro lado, né, viver preso numa jaula de ferro, né, de uma racionalidade extrema também causa problemas. É aí que é importante a leitura lá do processo do Kafka para a gente poder entender melhor isso. Ok? Então, isso é fundamental. Daí chegamos a essa altura, né? Aqui nosso vídeo já está ficando longo, mas é importante, né? Esse autor a gente precisa se dedicar um pouco, porque ele é fundamental. Chegamos à questão da ética protestante e o espírito do capitalismo. O que afinal uma coisa tem a ver com outra, né? Olha, essa visão, né, ética do trabalho, da importância do trabalho, do valor do trabalho, né? Ela começa a aparecer, isso que nós temos hoje, eu estou falando, né? Ela começa a se fundamentar por aí. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? É um dos livros mais lidos do século XX, aponta o autor, né? E ele trabalha essa temática do capitalismo, né? Abordando como foi a sua origem. E é fantástico, né? Porque ele consegue relacionar, né? Fazer a ligação entre a racionalização da sociedade e o capitalismo. Então, o capitalismo não é apenas um produto da racionalidade, mas também é o maior produto da racionalidade ocidental. O capitalismo, nesse sentido, prezadas e prezados, pasmem vocês, é uma crença. Você precisa acreditar. Eu vivo brincando, a metáfora é aquela da cenoura na frente do burro, né? Então, a cenoura está amarrada e o burro vai ficar caminhando sempre. Ele sempre vai achar que vai conseguir comer aquela cenoura que está amarrada lá na frente, mas que quanto mais ele caminha, mais longe, né, fica a cenoura. E depois em Marx a gente vai ver o detalhamento disso, quando Marx vai desvelar a questão do capital, principalmente quando ele fala do conceito de mais-valia. Certo? Então, o que seria, afinal de contas, esse espírito, né? Espírito do capitalismo nessa perspectiva weberiana? O que seria isso? Né? Então, é uma forma de racionalização das atividades econômicas para se atingir o lucro. O que é o capital? O que é o capitalismo? Por isso, quando se fala em capitalismo social, gente, não dá para cair nessa. E eu não estou querendo aqui fazer a apologia, o senhor é contra e a favor do capitalismo. Não, a gente precisa entender a racionalidade, justamente o espírito do que seja esse tal capitalismo. Ninguém monta um negócio porque ele está pensando em dar mais emprego. Esse é o discurso. Eles querem dar emprego, o político está trazendo mais emprego, está trazendo uma empresa. A empresa já pagou
a campanha do cara e vai ganhar isenção de imposto, terraplanagem, uma terra e mais 20 anos lá sem pagar imposto para poder estar ali e criar 3 empregos. E o resto eles trazem de fora. Isso acontece muito com as multinacionais. Professor, não é bem assim. Não. Se informe sobre a questão da GM e da Ford no estado. Está cheio de viúvas da Ford ainda, né, indignados porque mandaram a Ford embora. A Europa não quer mais capitalismo pesado, não quer mais empresas pesadas, empresas de produção, montadoras de automóveis. A Europa não quer. Por quê? Porque é pura tecnologia, linhas de montagem, pouco emprego, gasto enorme e querem vantagens estapafúrdias para operarem. Então, o próprio Weber questionaria esse tipo de postura, porque, embora ele pense, né, e tente entender o capitalismo e dê as bases do pensamento liberal para o funcionamento do capitalismo, Weber não estava interessado aqui também fazendo apologia da destruição da sociedade, mas da compreensão da sociedade, certo? Então, nesse sentido, começa a mudança de mentalidade para uma ética do trabalho, né, capitalista de acumulação e reinvestimento das riquezas, né, que só foi possível graças a um processo educativo, né? Tem que preparar as pessoas para essa nova racionalidade. E até hoje, né, tem gente que acredita que trabalhando muito a pessoa vai ficar rica. Trabalhando muito você vai enriquecer, né? Quem não trabalha. Geralmente só fica rico quem não trabalha. Claro que a gente pode tergiversar aqui e questionar sobre o que seja, afinal de contas, trabalho. Mas vejam os grandes ricos do mundo, as grandes fortunas, quando tem 6 famílias, né, que combinam, que são os milionários do nosso país. Como é que 6 famílias acumulam o maior quantitativo de capital? Se isso tem lógica, isso também não tem lógica, não tem sentido. Não tem sentido. Porque esse acumular para sempre, claro, acaba sendo a lógica do espírito do capitalismo, mas não de destruição do social. Insisto nisso. Não sei se é uma tese nova, porque eu não sou um estudioso profundo do Weber, mas parece que Weber não estava interessado em destruir a sociedade, como é este capitalismo que nós vivemos hoje, que é um capitalismo destrutivo, né? Que suga as pessoas e cospe elas ao final do processo como se fosse um bagaço de laranja. Então, direitos trabalhistas sendo destruídos, né, a previdência sendo destruída, enfim, todos os direitos sociais sendo destruídos, as políticas afirmativas, a universidade sendo colocada em xeque como algo interessante para a sociedade. Veio uma indicação, isso é informação recente que eu posso dar para vocês. O Banco Mundial, em seu último relatório, diz que a educação tem que ser privada. Relatório aqui para o Brasil. Que bonito, né? Isso dizem os banqueiros porque eles podem pagar os estudos deles e dos seus filhos, dos seus parentes, suas famílias. Eles estão muito bem, obrigado. Para que educação pública? Não é? Isso vai até, eu diria, contra alguns princípios que o nosso autor aqui, que nós estamos trabalhando, colocava. Não era bem por aí que Durkheim colocava as questões. Enfim, ganhar dinheiro, né, passa a ser uma conduta de vida no capitalismo, né? Passa a ser um ethos, né? Passa a ser bem visto. O capitalismo é um sistema que precisa se expandir infinitamente. E aí já entra uma lógica perigosa e inexequível. Não dá para expandir para sempre. Nós vivemos em um mundo, em um planeta, um espaço de recursos finitos. Já tem aí uma metafísica extremamente perigosa e destrutiva, onde você precisa cada vez mais destruir não só o meio ambiente, mas destruir as pessoas, destroçar seus direitos para ocupar o espaço dessas pessoas e assim poder acumular mais. Essa é a lógica desse capitalismo, do capitalismo que nós vivemos odiernamente. E a ética protestante, né, ela é, vamos dizer assim, um espaço, né, interessante para isso, né? A ética protestante da acumulação de riqueza
que ia além das meras relações econômicas, foi perpassada para as mais diversas esferas da vida social. Isso acaba possibilitando, né, pensar-se no capitalismo e justificar-se no capitalismo. Uma ética protestante da acumulação de riqueza. A própria questão da vocação, né? O protestantismo coloca o trabalho, né, como vocação. Então, quem é vocacionado para ser pobre, vai ser pobre. Quem é vocacionado para ser rico, vai ser rico. Pobres e ricos em harmonia. E é essa dialética da relação, né, capital e trabalho, e daí o nosso próximo autor, Marx, vai colocar em xeque, né? O capitalismo em Weber, né, coloca então, né, as questões do protestantismo, né, e combinando uma limitação do consumo com uma prática produtiva em busca de riqueza. Isso acabou causando uma acumulação de capital que permitiu, né, assim, o surgimento do capitalismo como nós vemos e a fundamentação de uma ética burguesa. Então o burguês se auto-justifica. A distribuição desigual de riqueza e o capitalismo passam a ser vistos como uma disposição divina. E isso fica bacana, né, gente? Parece para justificar a visão capitalista. Ok? O que mais? Weber, Marx e o capitalismo. Nós vamos destacar mais essa questão da relação do Weber quando a gente vê o nosso amigo Marx, certo? Eles viveram aqui nessa parte aqui do Weber, vai destacar mais a questão de que eles viveram em dois momentos diferentes, né? Marx numa grande instabilidade do capitalismo em sua formação e o Weber na segunda revolução industrial já, né, em espaço onde a racionalidade do capital parece estar assentada e que tudo vai bem para o capital. Então já é uma outra forma, outra plataforma para o autor se criar e se pensar, certo? Acaba dando uma diferença abissal entre as visões desses grandes autores, Max Weber e Karl Marx, que será objeto do nosso próximo estudo e que a gente vai tentar fazer um vídeo aí para tentar esclarecer alguns elementos. Ok, prezadas e prezados? É muito bom estar aqui com vocês. Assistam o vídeo, comentem, coloquem suas críticas, o que pode melhorar. Desculpe que a garganta deu uma secada aqui e esqueci de trazer uma água. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês e bons estudos, ok? A gente se vê no próximo vídeo e coloquem as questões de vocês lá na plataforma. Grande abraço!